Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Estamos no PET volume 4, semana 5, página 38. E o tema de nossa aula é numeração decimal e frações, parte 1. Nesta semana vamos aprender sobre os números decimais. Apresentação. Os números decimais têm como principal característica a presença da vírgula. Assim como os números inteiros, os decimais também utilizam o sistema de numeração decimal, ou seja, podemos diferenciar os números pela posição em que os algarismos se encontram. Os números decimais aparecem com frequência em nosso cotidiano, como ao realizar compras em um supermercado ou abastecer um carro. Assim, é importante entender como funciona o sistema de posição e, consequentemente, a nomenclatura desses números. Veja os exemplos. Vamos analisar o número 5,456. O 5 significa a parte inteira. 4 significa décimos. 5 significa centésimos. E 6 significa milésimos. Veja como o algarismo 5 aparece duas vezes no número. Entretanto, ele representa quantidades diferentes. O 5, a parte inteira, indica 5 unidades, enquanto os números que estão à direita da vírgula representam frações de um inteiro. Assim, a leitura do número deve ser feita da seguinte maneira: 5 inteiros, 4.561 milésimos. Para ler números decimais, primeiro devemos observar a posição da vírgula que separa a parte inteira da parte decimal. O número decimal pode ser posto na forma genérica: centenas, dezenas, unidades, décimos, centésimos e milésimos. Por exemplo, o número 130 inteiros, 824 milésimos pode ser escrito na forma: uma centena, 3 dezenas, 0 unidades, 8 décimos, 2 centésimos e 4 milésimos. Exemplos: aqui nós temos os números e a forma como elas devem ser ditas: 6 décimos, 37 centésimos, 189 milésimos, 3 inteiros e 7 décimos, 3 inteiros e 45 centésimos, 130 inteiros e 824 milésimos. Os números decimais possuem representação em forma fracionária. Devemos conservar números sem a vírgula no numerador da fração e colocar a potência de base 10 no denominador, ou seja, devemos colocar os números 10, 100, 1000 e assim por diante de acordo com a quantidade de casas decimais que andamos, para tornar o número decimal um número inteiro. Veja o exemplo. Vamos transformar o número 43 centésimos em sua forma fracionária. Observe que o número sem a vírgula é escrito da seguinte maneira: 0,43, ou seja, 43. Veja também que, para ignorarmos a vírgula, foi necessário andar duas casas decimais. Logo, devemos dividir o 43 por 100. Exemplo 1. 5 décimos é o mesmo que 5 sobre 10. Exemplo 2. 5 centésimos é o mesmo que 5 sobre 100. Exemplo 3. 2 inteiros e 41 centésimos é o mesmo que 241 sobre 100. Exemplo 4. 7 inteiros, 345 milésimos é o mesmo que 7.345 sobre 1000. Outro exemplo, 43 centésimos é o mesmo que 43 sobre 100. Atividade. Observe as frações e suas respectivas representações decimais. Então, aqui vocês vão observar as frações e suas representações decimais. Usando as igualdades acima, escolha a alternativa correta. Letra A, 1 e 2.
B, 1 e 4, C, 1, 2 e 3 ou D, 1, 2, 3 e 4. 2. O número decimal 0,03 pode ser escrito por extenso como 3 décimos, 3 centésimos ou 3 milésimos. 3. Marque a alternativa que represente o número 15,435. É letra A, 15 inteiros e 435 centésimos. B, 154 e 35 centésimos. C, 15 inteiros e 435 milésimos. 4. A área colorida do círculo indica uma fração de um inteiro. Qual é a alternativa que representa esta fração? Letra A, 3 meios. B, 6 sobre 1. C, 5 sexto ou D, 6 quintos. Número 5. Veja o exemplo abaixo e faça as outras atividades. 8 décimos é o mesmo que 0,8. Então, aqui foi colorido na reta 8 quadradinhos. Vocês vão fazer para 3 décimos, 6 décimos e 5 décimos. Bons estudos e até a próxima aula!